A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus vos abençoe grandemente a todos vocês em Cristo Jesus. Quero ler em Hebreus capítulo 12, o versículo 14 está escrito. Hebreus capítulo 12, versículo 14 está escrito: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como nós nos santificamos? O que devemos fazer para nos santificar, ou seja, nos separar a cada dia do pecado que tão de perto nos rodeia? Nós, igreja quer dizer, a palavra igreja significa eclésias, que significa tirado para fora. Uma vez que nós fomos tirados do mundo, nós fomos tirados do mundo para fora do sistema mundano, mundanismo, pecado. Então, cada vez que nós se separamos para o Senhor, nós estamos nos santificando mais e mais. Então, a Bíblia ela é clara em relatar a necessidade da santificação, pois sem ela nós não entraremos no reino, nós não se salvaremos naquele grande dia. Há uma necessidade de renúncia, pois a santificação é a própria renúncia dos nossos pecados, da nossa natureza humana, que luta todos os dias contra nós para nos conquistar, né? O pecado que está à porta. Nós estamos num corpo corruptível, então há uma batalha muito grande entre a carne e o espírito contra a carne. Há uma oposição um ao outro, mas aonde nós semear, onde nós vamos colher neste conflito. Quero ler novamente, ou ler mais um texto que se encontra em Evangelho de João 17 e 17, Evangelho de João, está escrito: resposta para a pergunta: como ou o que devemos fazer para santificar a minha vida mais e mais? Resposta 17, Evangelho de João, está escrito: santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é que nos santifica? A palavra. O que é que nos separa do mundo? A palavra. O que é que devemos fazer? Um princípio muito importante e necessário. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, está escrito assim. Apocalipse capítulo 1, o seu versículo 6, versículo 3, 1, 3, Apocalipse, está escrito: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A parte A está escrito: bem-aventurado aquele que lê. Em Salmos 1, versículo 2 está escrito: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Deus está fazendo aí um balanço. Meditar de dia e de noite. Por que de dia e de noite? Porque nós estamos num templo, num corpo corruptível, pecador. Mesmo em Cristo Jesus, nós corremos o risco em todo o tempo de ser vencido pelo pecado. O Espírito veio do Pai, do céu, é celestial. Mas o corpo veio da terra. O que é da terra almeja as coisas da terra. O que é do céu almeja as coisas do céu. O nosso espírito se alimenta da fonte da onde veio, que foi Deus que soprou nas narinas do homem. A nossa natureza humana carnal veio da terra, então é lógico que vai almejar as coisas da terra. Prostituir-se, beber, a maldade, a mentira, o egoísmo, tudo isso que alimenta a carne. Por isso Paulo escreve em 5,17: a carne luta contra o espírito contra a carne. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito, homem interior, a nossa alma. A carne luta para não se submeter à lei de Deus. Então há este conflito. Então o meio de nós se santificar é através da palavra, que é espiritual. A palavra de Deus, ela é espiritual. Evangelho de João capítulo 6, versículo 63, está escrito: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O Espírito é o que vivifica. Que Espírito? O Espírito Santo é que vivifica a palavra que é espiritual no nosso coração. A palavra, ela é espiritual e ela é vida
E que vida é essa? Vida eterna. Então há a necessidade de nós ler. E ao mesmo tempo que nós ler, há outra necessidade também. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, está escrito: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 25, e desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Ouvir e praticar. Nós, para santificar a nossa vida, primeiro, sem santificação ninguém verá a Deus. Ou seja, não herdaremos a salvação. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos. A paz com todos, a harmonia com os irmãos faz parte da santificação. Não podemos ter uma vida santificada tendo intriga com um e com o outro. Por isso que segue primeiramente da parte A do verso, segue a paz com todos. E a santificação. A santificação depende da paz dos irmãos, depende do perdão, depende de uma vida reta e sincera diante de Deus. Segundo, como alcançar a santificação? João 17:17. Santifico na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é que nos santifica? A palavra. E o que é que nós precisamos fazer? Ler. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê. Feliz o que lê. Por que feliz o que lê? Porque é através da leitura que você vai conhecer o que é a vontade de Deus para a tua vida. É através da leitura que você vai conhecer o caminho da perdição e o caminho da vida. Porque a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela existe para consolar o homem e direcionar os filhos de Deus para o seu reino, para o novo céu e a nova terra. Há uma necessidade muito grande de nós ouvir a palavra e praticar. Porque muitos ouvem, mas não praticam. Se ouvir e não pratica, não tem transformação. Se não tem transformação, não tem como haver santificação. É através de tudo isso, e muito mais ainda, a renúncia e vida de oração. Você vai alcançar um nível espiritual. E se mantendo assim, perseverando até o fim, será salvo. Que Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus. Ficar na paz do Eterno.